O mandamento da riqueza. A Bíblia e Napoleon Hill dizem o mesmo. Você já percebeu que em diferentes épocas e culturas, homens e mulheres que alcançaram riquezas extraordinárias pareciam seguir um conjunto de princípios quase idênticos, mesmo sem se conhecerem? Seja na Bíblia escrita há milênios ou nas páginas visionárias de Napoleon Hill no século XX, a mensagem sobre prosperidade carrega a mesma essência. O pensamento, a fé e a ação alinhados produzem resultados inevitáveis. Agora, imagine o que aconteceria se você unisse o mandamento bíblico, que fala sobre multiplicar talentos e dons, com o método prático de pense e enriqueça, de Napoleon Hill. Essa união é como colocar o mapa e a chave nas suas mãos. Você sabe onde está o tesouro e também como abrir o baú. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, cada vídeo é criado para ampliar sua consciência, aumentar sua fé e equipar você com ferramentas práticas para transformar sua vida financeira. Ao se inscrever, você não está apenas clicando em um botão. Está se comprometendo com uma nova mentalidade, onde a prosperidade não é um sonho distante, mas um caminho claro. A Bíblia, no livro de Provérbios, declara: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Napoleon Hill diria a mesma coisa, mas usando outras palavras. O desejo é o ponto de partida de toda conquista. Ambos estão afirmando que intenção sem ação é apenas ilusão. E se eu lhe dissesse que existe um mandamento para a riqueza, não como uma simples regra de comportamento, mas como uma lei espiritual que, quando cumprida, torna o acúmulo de riqueza quase inevitável. Vamos explorar passo a passo como esses dois universos, o sagrado e o científico, não se contradizem, mas se completam. No meio deste vídeo, quero que você comente se já experimentou algo parecido. Tomar uma decisão firme, agir com fé e ver portas se abrindo de forma quase milagrosa. Porque hoje vamos revelar como aplicar este mandamento e o que muda quando você não apenas entende o princípio, mas o vive todos os dias. O princípio invisível que move o visível. A primeira chave para entender o mandamento da riqueza está na compreensão de que tudo que vemos no mundo físico nasce primeiro no mundo invisível. A Bíblia descreve isso de forma poética. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Napoleon Hill traduz essa mesma verdade em termos práticos ao afirmar que tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Ambos estão falando do mesmo poder, a imaginação criativa alimentada por uma convicção inabalável. Quando Deus instrui o homem a cultivar a terra e multiplicar seus talentos, Ele não está apenas falando de agricultura ou finanças, mas da responsabilidade de expandir o que nos foi confiado. Hill, por sua vez, insiste que o sucesso começa com um desejo ardente, um foco tão intenso que se torna uma obsessão construtiva. Se juntarmos essas duas visões, entendemos que o verdadeiro mandamento da riqueza é: use com excelência o que foi colocado em suas mãos, acreditando com todas as forças que pode multiplicar. Mas aqui está o detalhe que separa os que prosperam dos que apenas sonham: a ação disciplinada. Muitas pessoas dizem acreditar, mas vivem como se esperassem um milagre sem semear nada. A Bíblia nos lembra que aquele que observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Hill reforça que as oportunidades raramente chegam embaladas como presentes. Elas aparecem disfarçadas de trabalho duro e problemas a serem resolvidos. O mandamento exige que você veja além das aparências. É possível que, neste momento, algo que parece um obstáculo em sua vida seja, na verdade, a semente de sua prosperidade. A diferença está em como você reage. Quem vive pela visão bíblica e pelo método de Hill não foge do desafio.
encara-o como solo fértil. Uma das histórias mais poderosas que ilustram isso está na parábola dos talentos, onde o Senhor entrega quantias diferentes a 3 servos. 2 multiplicam e recebem mais. 1, com medo, enterra o talento e é repreendido. Hill chamaria esse último de vítima da falta de iniciativa. Não basta acreditar, é preciso provar sua fé através de ações consistentes, mesmo quando o resultado ainda não é visível. Pense na sua vida agora. Quantas ideias você enterrou por medo? Quantas oportunidades você deixou passar porque não parecia o momento certo? O mandamento da riqueza não espera pelo dia perfeito. Ele se cumpre quando você decide que o momento é agora, que a semente precisa ir à terra hoje, mesmo que as nuvens anunciem tempestade. No próximo passo, vamos destrinchar como unir a clareza espiritual da Bíblia com a estratégia prática de Napoleon Hill para criar um plano de ação diário que não falha. O alinhamento entre propósito e desejo. A segunda chave do mandamento da riqueza é entender que a prosperidade verdadeira não se sustenta apenas sobre o desejo de ter, mas sobre o propósito de servir. A Bíblia é clara. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Napoleon Hill, ao falar sobre sucesso duradouro, destaca que os maiores empreendedores e líderes que estudou não estavam motivados apenas pelo lucro, mas por uma missão que transcendia o ganho pessoal. Aqui está o ponto crucial. O dinheiro é sempre consequência de valor entregue. E valor é a ponte que liga seu propósito ao seu desejo. Muitas pessoas confundem ambição com propósito. Ambição isolada pode gerar ansiedade e decisões precipitadas. Propósito, por outro lado, organiza o desejo e dá direção à ação. O mandamento da riqueza exige que você alinhe sua intenção de prosperar com algo que beneficie outros. Quando a Bíblia fala sobre amar ao próximo e cuidar do órfão e da viúva, ela está apontando para um princípio econômico poderoso. Toda prosperidade se multiplica quando flui. Hill chama isso de benefício mútuo. A ideia de que seu sucesso só é sustentável se criar oportunidades, soluções e bem-estar para mais pessoas. Imagine um rio. Se ele represar toda a água, em pouco tempo se tornará um pântano estagnado. Mas se continuar fluindo, recebe água nova constantemente. O mesmo acontece com as finanças. Quando você se torna um canal e não um depósito egoísta, a prosperidade aumenta. Esse princípio, no entanto, não elimina a necessidade de lucro ou ganho pessoal. Pelo contrário, estabelece que, ao focar em servir, você cria condições para receber mais. E aqui entra a técnica prática de Napoleon Hill: transformar o desejo em uma declaração de propósito. Ele instruía seus leitores a escrever com clareza exatamente quanto queriam ganhar, o prazo para alcançar, o que estavam dispostos a dar em troca e o plano para chegar lá. Isso não é diferente do que a Bíblia ensina ao dizer que escreve a visão e grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. O ato de escrever não é apenas organização, é um ritual de materialização. O que está em sua mente e no papel começa a moldar suas decisões diárias. Nesse momento, quero que você reflita. O que você deseja financeiramente hoje? E qual é o propósito maior por trás disso? Não me diga que é apenas pagar contas ou ficar rico. Isso é muito raso para sustentar uma verdadeira construção de riqueza. Pergunte-se: de que forma minha prosperidade vai mudar vidas, gerar empregos, criar soluções ou inspirar outras pessoas? Quando você encontra essa resposta, o seu desejo se transforma em missão, e a missão se torna combustível para enfrentar os desafios inevitáveis. A Bíblia promete que o diligente será colocado sobre grandes negócios.
Hill garante que, uma vez que você tenha clareza e propósito, nada poderá pará-lo, exceto você mesmo. O alinhamento entre propósito e desejo é como acender uma tocha que ilumina seu caminho, mesmo na noite mais escura. É isso que separa quem busca a riqueza de forma superficial daqueles que a constroem sobre fundamentos eternos. No próximo passo, vamos falar sobre o elemento mais ignorado, mas talvez o mais poderoso de todos: a fé como força prática e mensurável no processo de enriquecimento. A fé como a estrutura invisível da riqueza. A terceira chave do mandamento da riqueza é compreender que a fé não é apenas um sentimento religioso, mas uma força prática que sustenta todas as grandes construções financeiras e pessoais. A Bíblia define fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, ecoa essa mesma definição ao afirmar que a fé é o estado mental que pode ser induzido pela repetição de afirmações e visualizações, até que se torne uma convicção absoluta. Ambos apontam para o mesmo fundamento. Não se trata de esperar passivamente, mas de cultivar diariamente uma visão tão clara e inabalável que ela começa a influenciar suas ações e decisões no presente. Quem vive o mandamento da riqueza entende que fé é ação em movimento. Fé não é rezar por uma colheita e não plantar nada. É plantar e cuidar mesmo quando o céu parece anunciar tempestade. É continuar investindo no próprio desenvolvimento quando o retorno ainda não é visível. É manter o curso quando todos ao redor estão desistindo. Hill nos lembra que a fé pode ser cultivada, e a Bíblia nos mostra que ela cresce pela audição da palavra. Isso significa que aquilo que você ouve, lê e repete molda sua crença e, consequentemente, seu comportamento. Muitos fracassam não por falta de talento, mas por nutrir a mente com palavras de dúvida e fracasso. Assim como um arquiteto não começa a construir sem um projeto sólido, você não pode construir riqueza sem que a fé seja a estrutura invisível sustentando cada decisão. Um empresário que se lança em um novo projeto sem fé está como o agricultor que planta sem acreditar que a semente vai germinar. Ele provavelmente abandonará o campo antes da colheita. Mas alguém que acredita profundamente, mesmo sem sinais imediatos, permanece até o fim e colhe resultados. Há um detalhe poderoso que une o ensino bíblico e o método de Hill. Ambos destacam que a fé precisa estar conectada a imagens mentais claras. A Bíblia fala que, onde não há visão, o povo perece. E Hill reforça que a imaginação controlada, aliada à fé, é capaz de transformar qualquer ideia em realidade física. Isso quer dizer que você precisa ver mentalmente o que deseja com todos os detalhes possíveis, como se já fosse real. Esse é o tipo de fé que não se limita a frases motivacionais, mas que move montanhas, porque molda atitudes e atrai circunstâncias favoráveis. Eu quero que você pare um momento e visualize sua vida financeira ideal. Não apenas números em uma conta bancária, mas o estilo de vida, a liberdade, as pessoas que você ajuda, os lugares que visita, as causas que apoia. Sinta isso como se fosse agora. Essa prática diária transforma a fé de um conceito abstrato em um motor de decisões concretas. É o que leva você a se inscrever em um curso, iniciar um negócio, economizar estrategicamente ou dizer não a oportunidades que não se alinham com sua visão. No próximo passo, vamos explorar como a ação persistente, guiada por essa fé, se torna o elo que liga o plano à realidade. E por que desistir cedo demais é a principal razão pela qual tantos nunca experimentam a riqueza que poderiam ter. A persistência como teste final da riqueza. A quarta chave do mandamento da riqueza é a persistência,
E aqui não estamos falando de insistir de forma cega, mas de uma determinação inteligente que se recusa a desistir até que o objetivo seja alcançado. A Bíblia nos mostra isso repetidas vezes. José, vendido como escravo, permaneceu fiel à sua visão mesmo após anos de injustiça. Davi, antes de ser rei, enfrentou perseguições e exílios sem abandonar sua promessa. Napoleon Hill estudou centenas de pessoas ricas e concluiu que todas possuíam esse mesmo traço: a habilidade de se manter no caminho apesar das dificuldades. Ele afirma: a maioria das pessoas está pronta para desistir no primeiro sinal de derrota, e é exatamente por isso que a maioria não enriquece. Persistência é o filtro natural que separa quem deseja superficialmente de quem está comprometido de verdade. Pense na parábola do semeador. Algumas sementes caíram em solo rochoso e morreram rapidamente porque não tinham raiz. Outras caíram em solo bom e produziram colheitas abundantes. A persistência é essa raiz profunda que resiste ao vento e à seca. Não é apenas continuar tentando, é aprender, ajustar e voltar mais forte a cada tentativa. Hill enfatiza que persistência não é um talento inato, mas um hábito que se constrói. Ela nasce de 4 pilares: propósito definido, desejo ardente, plano preciso e hábito de acreditar em si mesmo. A Bíblia já dizia algo semelhante ao afirmar: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desfalecermos. Isso significa que existe um tempo entre o plantio e a colheita, e esse intervalo é onde muitos desistem. A persistência é a ponte que atravessa esse tempo. Muitos confundem fracasso com fim, mas Hill alerta: o fracasso temporário não é o fim do caminho, mas apenas um sinal de que algo precisa ser ajustado. A Bíblia confirma essa lógica ao mostrar que até mesmo grandes líderes enfrentaram derrotas antes de vencer. É nesse ponto que a maioria se perde. As pessoas interpretam um obstáculo como um recado para parar, quando na verdade é um convite para amadurecer. Persistência também exige visão de longo prazo. Quem age apenas pelo ganho imediato acaba trocando oportunidades duradouras por recompensas rápidas e pequenas. O agricultor que colhe antes da hora perde o melhor fruto. O investidor que se desespera com a primeira queda do mercado perde a valorização que viria depois. A persistência é paciente e estratégica. Se você aplicar isso ao mandamento da riqueza, verá que cada desafio é um degrau, não um muro. Um degrau que, ao ser vencido, amplia sua capacidade, seu conhecimento e sua fé. No próximo passo, vamos falar sobre a importância da aliança certa. Como as pessoas com quem você caminha podem acelerar ou destruir o seu progresso. E como a Bíblia e Napoleon Hill concordam que ninguém prospera sozinho. A força invisível das alianças certas. A quinta chave do mandamento da riqueza é o poder das conexões. Tanto a Bíblia quanto Napoleon Hill afirmam que ninguém constrói prosperidade sozinho. No livro de Provérbios está escrito: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E Hill dedicou um capítulo inteiro ao conceito de mastermind, um grupo de pessoas alinhadas em propósito que compartilham conhecimento, inspiração e força emocional. Essa união de mentes cria uma energia superior, capaz de transformar ideias simples em realizações extraordinárias. O mandamento da riqueza exige que você seja intencional sobre quem está ao seu lado. Amigos, sócios, mentores e até mesmo a sua família podem ser os maiores aceleradores ou os maiores ladrões da sua energia criativa. Hill deixa claro: nenhuma mente pode produzir uma força criativa sustentada quando cercada de negativismo e medo. A Bíblia reforça: não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso vale para a fé,
para os negócios e para qualquer projeto que você deseje ver prosperar. Quantas vezes você já se sentiu inspirado, com uma ideia forte no coração, mas bastou um comentário negativo de alguém próximo para tudo murchar? Essa influência é real. Quando você compartilha seus sonhos com quem não tem fé, corre o risco de ter sua chama apagada por alguém que vive na escuridão. O mandamento da riqueza te convida a cercar-se de pessoas que te desafiem a crescer, que apontem caminhos, que te lembrem do seu valor mesmo quando tudo parece estar dando errado. Isso não significa abandonar pessoas queridas, mas saber em que áreas e com quem você compartilha o que está construindo. Hill sugere que você monte conscientemente seu círculo de influência, escolhendo pessoas com quem possa trocar ideias semanalmente, compartilhar metas e manter o foco. Essa prática pode parecer simples, mas muda tudo. Imagine uma roda com 5 pessoas que falam constantemente sobre crise, dívida, medo e escassez. Agora imagine outra roda com 5 pessoas que falam sobre projetos, oportunidades, estratégias e fé. Em qual dessas você acredita que sua mente será mais fértil para a prosperidade? A Bíblia também nos mostra isso nas alianças de Davi com Jonatas, de Moisés com Arão, de Jesus com seus discípulos. Nenhum deles realizou grandes feitos sozinho. Quando você compartilha seu propósito com pessoas que enxergam além da superfície, seu próprio nível de comprometimento aumenta. Você começa a se responsabilizar mais, a manter a disciplina, a resistir às distrações. E isso cria um ciclo de fortalecimento que se retroalimenta. Por outro lado, alianças erradas drenam sua energia, atrasam sua jornada e muitas vezes te colocam em batalhas que não são suas. Hill afirma que o fracasso frequentemente começa com a escolha errada de sócios, amigos e conselheiros. E a Bíblia completa: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. No próximo e último passo, vamos falar sobre o que une todas as chaves anteriores e sela a manifestação do mandamento da riqueza, o hábito da gratidão, da entrega e do uso correto da energia mental e espiritual para criar riquezas duradouras. O selo final: gratidão, entrega e domínio mental. A sexta e última chave do mandamento da riqueza é o elo que une todas as outras: a gratidão profunda, a entrega consciente e o domínio sobre seus próprios pensamentos. Tanto a Bíblia quanto Napoleon Hill afirmam que a mente humana é o campo onde tudo começa e onde tudo pode ser destruído. Em Provérbios está escrito: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Hill declara que você se torna aquilo que pensa repetidamente. E se esse pensamento for temperado com gratidão, fé e ação, então você não está apenas desejando prosperidade, está magnetizando ela. Vamos começar pela gratidão. Ao contrário do que muitos pensam, gratidão não é passividade nem conformismo. É reconhecimento ativo do que já se tem, enquanto se caminha rumo ao que se deseja. É olhar para cada pequeno progresso com reverência, como quem rega a planta que ainda não deu frutos, mas já carrega em si o potencial de um pomar inteiro. A Bíblia ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E Hill reforça que a vibração da gratidão eleva a mente e a alinha com frequências criativas e produtivas. Pessoas gratas enxergam oportunidades onde outros veem apenas escassez. E mais, elas atraem mais motivos para agradecer. Mas a gratidão precisa vir acompanhada de entrega. Não a entrega que desiste, mas a que confia, a que planta, cuida, rega e entende que o tempo da colheita não está sob seu controle. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Hill, embora com outra linguagem, aponta para o mesmo princípio ao falar de abandono do medo e confiança no processo. A entrega aqui é mental.
é você parar de olhar para os resultados imediatos como o único termômetro do sucesso. É manter o foco e a energia mesmo quando nada ainda floresceu externamente. O mandamento da riqueza exige esse tipo de maturidade emocional. Agir com intensidade, mas sem desespero. Por fim, chegamos ao domínio mental, talvez o mais negligenciado de todos. A maioria das pessoas vive como escrava de seus próprios pensamentos, refém de vozes internas que repetem o fracasso do passado, a dúvida, o medo, a comparação. A mente mal treinada é como um cavalo selvagem, forte, mas incontrolável. E ninguém chega longe montado em algo que não sabe guiar. Hill ensina que controlar a mente é o dever número 1 de quem deseja enriquecer. A Bíblia diz: renovai-vos pela transformação da vossa mente. Ou seja, nada muda por fora se você não mudar por dentro primeiro. Para isso, você precisa estabelecer rituais mentais. Acordar e agradecer. Declarar suas metas. Visualizar o que deseja. Alimentar a fé com palavras, cuidar do que escuta, cuidar do que fala, evitar o caos da comparação, cessar o ciclo de autossabotagem e, principalmente, viver como se já fosse próspero, ainda que a conta bancária não reflita isso, ainda. Porque prosperidade começa com identidade, e você nunca terá uma vida rica com uma mente que se vê como pobre. Quando você une todas essas chaves, o desejo ardente, o propósito claro, a fé inabalável, a ação persistente, as alianças corretas e o domínio mental com gratidão, você não está mais tentando enriquecer. Você está obedecendo uma lei espiritual e universal. E leis não falham, elas apenas aguardam que alguém as cumpra com consciência. Esse é o verdadeiro mandamento da riqueza. Não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de cumprir seu papel como co-criador de uma realidade próspera, abundante, justa, onde sua riqueza não é apenas um reflexo de trabalho duro, mas da harmonia entre a sua mente, sua fé e seu propósito. Se esse conteúdo falou com você, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo qual dessas chaves você mais precisa desenvolver hoje. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando despertar para essa verdade. Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação que pode mudar sua história.